Bom, aquele vídeo que eu fiz em parceria, né, com o ChatGPT, falando sobre o Pai Rico, Pai Pobre, eu achei que ficou bem legal. Deu para trazer algumas reflexões pertinentes, né? Então, eu tô aqui fazendo minha refeição antes do meu próximo treino, que vai ser agora às 11 horas, agora são as 9 horas, tô comendo aqui. Às 11 horas vou treinar, hoje é sábado, dia 18 do 11. Enquanto eu vou fazendo a refeição, decidi ligar a câmera aqui e fazer um vídeo similar àquele que eu fiz do Pai Rico, Pai Pobre, tá? Falando de uma leitura e usando o ChatGPT para trazer os pontos, né? Vou nem pensei qual livro que eu vou fazer, mas quero fazer algum livro desses que eu já li aí sobre finanças, sobre investimentos também, que aí eu consigo trazer algumas reflexões pertinentes. Acho que pode ficar um vídeo legal aí para você assistir tanto no YouTube e depois também dar uns belos cortes aí pro cortes curtos, né, vídeos curtos pro Instagram, né, para as redes sociais. O último vídeo do Pai Rico e Pai Pobre deu alguns cortes bem legais, o pessoal curtiu aí no Instagram e tal. E tive alguns feedbacks interessantes, né, de pessoas que vieram falar comigo que acharam interessantes algumas reflexões, né? Que eu nunca tinha pensado em algumas coisas que eu falei. Então, é um formato que fica legal. O ChatGPT é uma baita ferramenta, né? Inclusive, estou na lista aqui para assinar o ChatGPT 4, mas ainda tô na versão grátis. Tô ansioso para sair a minha assinatura do GPT-4, que vai ficar muito mais interessante a brincadeira, né? Inclusive, pretendo fazer alguns vídeos aí utilizando ele, que é uma coisa que eu percebi que a galera não tá utilizando e é super importante, mesmo que não seja uma ultra necessidade na sua vida hoje. Inclusive isso aqui já vai dar uma mensagem aí pra turma pra fazer o corte lá depois. Se você não tá usando o ChatGPT ainda, repense sua vida, né? Mesmo que não seja uma ultra utilidade no seu dia a dia hoje, no seu negócio hoje, porque o ChatGPT, principalmente a versão paga, ele traz mais coisas, funções de texto, né? Criação de texto, criação de criativos para marketing, esse tipo de coisa, para escrever e etc. Mas mesmo que na sua realidade, no seu negócio não seja uma ultra utilidade, mas passe a utilizar com frequência diariamente o ChatGPT ou o Bard do Google, mas principalmente o ChatGPT, porque eu acredito que é a melhor ferramenta, porque você precisa exercitar o seu músculo de lidar com inteligência artificial. A forma de pensar, você precisa aprender a pensar. É como se fosse academia. Quanto mais você usa, melhor você fica. E em pouco tempo, eu acredito que grande parte das profissões, dos trabalhos, vão ser disruptados por esse tipo de tecnologia, na forma de que quem sabe como utilizar bem vai se sobressair de forma muito significativa. Então, se você não está utilizando, passe a utilizar o mais rápido possível e coloque isso como uma rotina sua, porque muito provavelmente vai fazer uma grande diferença na sua vida. E sabe por que eu percebi que as pessoas não estão utilizando o ChatGPT? Porque essa semana eu reuni com um grupo de amigos. Esse grupo de amigos meus, eles são amigos de infância. E eu conheço eles muito bem e sei que são pessoas fora da curva, né? São pessoas inteligentes, né? Que nas suas áreas são destaque, né? E são pessoas que, por exemplo, têm muito conhecimento na área que trabalham, falam inglês fluentemente, praticamente todos. Então percebe que são pessoas que na média brasileira, né, são pessoas fora da curva. E eu notei, né, conversando no nosso papo, que eles não estão utilizando o ChatGPT. Não estão utilizando inteligências artificiais generativas no seu dia a dia. E isso me preocupa, né? Assim, isso me acendeu um alerta de falar sobre isso para as pessoas, porque
Eu acho que eu tenho um bom histórico aí de entender tendências, entender como as coisas funcionam, até usando como base o próprio Bitcoin. E eu posso dizer que existe uma grande probabilidade de que esse tipo de inteligência artificial generativa vai realmente ser uma ferramenta indispensável, assim como por exemplo, você saber inglês hoje em dia, né, te traz um grande diferencial profissional para você que trabalha no Brasil, por exemplo. Entre outros conhecimentos, como conhecimentos sobre finanças, né, pessoas que entendem sobre, sei lá, nutrição, todos esses tipos de conhecimentos que eu citei são extremamente importantes e trazem um acréscimo ali de performance, de desempenho, né, muito grande para as pessoas que têm esse tipo de músculo aí bem desenvolvido, né, de conhecimento bem desenvolvido. Eu acho que o ChatGPT, ele tem, cada vez mais tem ficado claro para mim que vai ser uma coisa que quem sabe usar bem, né, quem tem esse treino, essa prática de usar no dia a dia, com certeza vai se destacar, aí com certeza vai conseguir fazer coisas que a maioria das pessoas não vai nem saber da onde veio, assim, os caras vão chegar com o pé na porta mesmo, porque as ferramentas estão ficando muito poderosas. O ChatGPT-4 que eu tô na lista para assinar, eu fiz um curso recentemente no final de semana passado, o pessoal da Exame, né, a Exame, que é uma empresa que faz parte do grupo aí do BTG, né, que o BTG é dono da Exame, e eles disponibilizaram para nós um curso sobre inteligência artificial que abriu ainda mais a minha cabeça sobre isso, e cada vez mais eu tenho estudado sobre o assunto. Então, se você ainda não está utilizando, passe a utilizar, tá? Desenvolva esse músculo aí no seu cérebro, tá? Bom, que livro a gente pode falar então? Vamos ver aqui um livro relacionado a finanças, investimentos, né? Olha, eu tenho ali a biografia do Steve Jobs, que pode trazer vários... é um forte candidato. O que mais? Já temos um forte candidato, né? Tem a biografia do Guilherme Benchimol ali na raça, né? Também um forte candidato aí. O Jogo Infinito do Simon Sinek também é um bom candidato. Podemos fazer um sorteio, hein? Porque tá ficando difícil de... Nossa, agora ali temos... Esse livro é uma boa. Eu acho que eu vou falar dele, ó. Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe. Porque ele é um livro curto, assim como o Pai Rico, Pai Pobre, né? Então fica um livro legal de recomendar, porque já te dou um spoiler aqui que eu recomendo ele fortemente. Então, acho que podemos falar dele, porque ele traz alguns insights muito interessantes e é um livro curto, então para você ler aí é uma boa recomendação. Bom, eu falei que eu ia fazer minha refeição enquanto fazia o vídeo, né? E não tô comendo nada. Vou começar a comer porque daqui a pouco tem que treinar, né? Bom, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Já tô com um chat GPT aqui na 3.5, né? Na tela. Colocar aqui, ó. Vamos iniciar. Sobre o livro. Como é que é o título mesmo? Uma breve história do homem. Uma breve história do homem. Do Hans Hermann Hoppe. Acho que é assim que escreve mesmo. Hermann. Cadê? Hermann, 2 N's. Beleza. Sobre do Hans Hermann Hoppe. Me dê os 10 principais pontos sobre o livro. Vamos começar assim, depois nós podemos fazer algumas perguntas adicionais aqui. Olha só, parece haver um equívoco na pergunta. Até uma atualização em janeiro de 22. Não é conhecido por ter escrito um livro
Caramba. Vamos pegar o título original, né? Anserman Hope. Short History of Man. Talvez com o título original ele... pegar tudo aqui, né? Ele reconhece, né? Ele encontra lá na sua grandíssima base de dados do ChatGPT, que tem bilhões de parâmetros, né? Você não tem o livro... Bom, o título original é... Você não tem ele em sua base? Sim, estou ciente do livro. Beleza. Foco na história, perspectiva literária, bababá. Ele já trouxe alguns pontos aí que é melhor ainda a gente falar primeiro do que já entrar nos pontos sobre o livro. Quer ver? Enfoque na história. O livro aborda uma ampla variedade de tópicos relacionados à história da humanidade, explorando o progresso e o declínio ao longo do tempo. É uma perspectiva libertária. Isso aqui é legal de falar. Eu me identifico, né, me caracterizo como um libertário também, tá? Até por isso que eu estou trazendo esse livro aqui, porque é um livro que tem essa ótica libertária. O que significa essa ótica libertária? Bom, o que é um libertário, né? Isso aqui vai dar até algumas informações interessantes. Vou até voltar para a câmera aqui para ficar melhor o corte depois lá. O que é um libertário, né? Libertário, existem várias vertentes de libertarianismo, né? Mas um libertário, de modo geral, ele tem uma crença de que o Estado, né, o governo, ele não tem legitimidade de existir. Ou seja, ele não tem, em resumo, assim, caracterizando mais de forma mais matemática, mais pragmática, seria o seguinte: um grupo de pessoas não passa a ter direitos que um indivíduo que compõe esse grupo não tem. Tá? Como assim? Por exemplo, se a gente juntar um grupo de pessoas, vamos supor, tem lá um grupo de amigos, são 5 amigos. Se 3 resolverem que tem que todos têm que contribuir com uma taxa mensal para esse grupo para que eles possam realizar um projeto. Ou seja, está sendo decidido através de uma democracia, certo? São 3 contra 2, se ocorrer esses 3 inventaram uma votação lá e os 3 votarem, aí os 2 podem até se abster lá, mas nas regras do jogo, então teria uma democracia ali que ficaria decidido que essa taxa passaria a valer e que, vamos supor que, sei lá, seria 10% sobre a renda dessas pessoas, elas teriam que colocar numa conta bancária e que esse grupo utilizaria essa conta bancária para fazer o que fosse. Qualquer coisa, sei lá, para fazer uma rua lá, uma estrada, alguma coisa assim, né? Inclusive essa da estrada é famosa, né? Quem vai fazer as estradas? Então o grupo decidiu que ele vai fazer as estradas. Então ele vai taxar em 10% sobre a renda dos 5 indivíduos do grupo. E a partir desse momento passa a valer essa regra. E quem não aceitar... Bom, quem não aceitar, meu amigo... você já ouviu falar sobre imposto? Imposto, você tem que pagar o imposto. Porque é imposto, né? Você não vai poder fugir, né? Tem 2 certezas na vida, né? Uma é que a gente vai morrer e outra é que você vai pagar imposto, né? Então, é por aí. Então, esse grupo decidiu lá que vai ter esse imposto de 10%. E se, vamos supor, aqueles 2 que não concordaram, se eles não pagarem o imposto, o que acontece? O restante vai exercer a força. É o que o Estado faz, né? Então essa metáfora que eu estou usando é uma metáfora para o Estado. Imagina um Estado democrático,
que tem uma eleição, né, tem um legislativo, etc. Passa uma lei e diz que a partir de agora o imposto é 30%, por exemplo. Todo mundo vai ter que pagar. Se você não pagar, você vai ser bloqueado ali, né, de várias formas, até que chega um momento onde, tipo, se você não pagar o IPVA do seu carro, a polícia forçadamente ele vai usar a força para roubar seu carro, né? Pra roubar não, né, entre aspas. Não quero processo aqui, né? Eles vão tomar o seu carro à força, né? Porque você não tá pagando o imposto. Então, funciona dessa forma, tá? O libertário, ele entende que mesmo que um grupo se organize ali, ele não pode impor sua vontade aos direitos individuais de cada um das pessoas que compõem o grupo. Pautei aqui, porque não dá pra ficar falando e comendo ao mesmo tempo, né? Então, essa é a ótica libertária, de que mesmo que vários indivíduos se organizem em grupo, eles não passam a ter poderes maiores do que os indivíduos que compõem esse grupo, né? Então, o Estado, ele seria também ilegítimo para fazer aquilo que ele faz, justamente porque ele não tem esse poder sobre a propriedade privada alheia, né? E a propriedade privada é um conceito central na teoria, na ética libertária, justamente porque entende-se que a propriedade privada é a única regra racional que existe, é a única regra que é possível deduzir racionalmente acerca de resolver conflitos sobre recursos escassos, né? Sobre material escasso, sobre recursos escassos. E recurso escasso você pode considerar tanto esse microfone, que é um recurso escasso, ou seja, se eu estou utilizando ele para gravar esse vídeo agora, outra pessoa não poderia estar utilizando para outro fim. Então é um recurso escasso. O meu corpo é um recurso escasso. Então, se eu estou utilizando ele para tudo que eu estou fazendo, ninguém pode utilizar ele ao mesmo tempo com a sua vontade, né? Existiria um conflito caso alguém quisesse fazer outra coisa com esse microfone, que é o meu microfone, ou fazer outra coisa com o meu corpo que não seja o que eu queira estar fazendo com o meu corpo. A partir do momento que existe esse conflito, né, que existe uma limitação de fins para alocação de recursos escassos, você precisa de uma regra para resolver esse tipo de conflito, porque conflitos são indesejáveis, né? Conflitos são custosos, eles custam caro, eles custam, às vezes, a vida, né? Que é a coisa mais importante para todos os seres vivos. Então, você tem essa regra, né? Que é a regra de propriedade privada, que ela delimita, né, a propriedade de cada indivíduo. E aí tem as delimitações, elas surgem, por exemplo, da apropriação fundamental. Não lembro o termo certinho que o pessoal usa, mas, por exemplo, você chegar num local que não tem uma delimitação clara de propriedade privada de outra pessoa. Então, tipo, tem vamos supor, sei lá, uma ilha que nunca foi explorada por ninguém, né? Hoje em dia não existe mais, assim, não tem... Acho que tem alguns pequenos territórios em alguns lugares inóspitos aí do nosso planeta, mas em geral já está tudo dominado, né? Mas antigamente não era o caso. Então, se você chegasse a uma área onde não tinha ninguém, ou não tinha um claim, né, sobre aquela área ali, você poderia se apropriar, né, inicialmente ali delimitar uma propriedade ali, e a partir desse momento essa propriedade seria sua, você teria os direitos completos sobre ela e ninguém poderia chegar e resolver um outro fim para alocar aquele recurso escasso ali, que não seja o fim que você decidiu, porque você é o proprietário. Então é uma regra
que seria, teoricamente, né, eu particularmente nunca consegui descobrir uma regra diferente que fosse melhor do que essa, né? Se você está escutando aí tem uma outra ideia que não seja essa, putz, você vai revolucionar a humanidade. Então fica à vontade aí para deixar nos comentários se você descobrir uma regra mais funcional do que a propriedade privada, tá? Provavelmente isso não vai acontecer porque o natural a natureza ela funciona dessa forma. A gente já nasce com uma propriedade privada, entre aspas, né? Com a propriedade privada sobre o nosso corpo, por exemplo, né? Então já é natural. Você já tem os seus movimentos, né? Você controla já o seu corpo e aí depois você pode estender essa propriedade privada para as coisas que você vai utilizar para os seus fins, né, na sua vida. Então, essa regra é o que baliza a teoria jurídica, basicamente, do libertarianismo, né? Aí, como eu falei, tem várias vertentes diferentes, tem gente que pensa em formas de chegar num... tem vertentes que tem planos, né, em relação a você transformar a sociedade em uma sociedade mais capitalista, né, que seria o capitalismo, que seria justamente o único sistema que funciona sem conflitos com a propriedade privada, né? Então, tem várias outras teorias, né? Mas a fundamentação básica, praticamente, de todos os libertários é essa, né? São leis naturais, né? Basicamente. É uma teoria mais jurídica do que política ou ideológica, etc. Então, aqui, voltando lá no livro do Hans Hermann Hoppe, né? Então ele traz uma perspectiva libertária sobre a história. Aborda eventos históricos através de uma lente libertária, analisando o papel do Estado, da propriedade e da liberdade individual na evolução da sociedade. A gente pode até pedir para ele aqui aprofunde o ponto 4. Para ele falar, trazer mais pontos sobre essa perspectiva libertária, seria interessante aqui, talvez, de falar mais alguma coisa. Perspectiva libertária, ênfase na liberdade individual, acho que já falei bastante sobre isso. Papel do Estado, né? Eu falei bastante sobre isso também. Defesa da propriedade privada, eu falei bastante sobre isso. Voluntarismo e não agressão, né? Que seria essa questão que eu falei de você não ter o direito de agredir a propriedade privada alheia só porque um grupo de pessoas decidiu coletivamente ali de que outros indivíduos merecem ou na ideia deles, eles acham que deveria agredir, né, essa propriedade privada. O libertário ele acredita que não pode acontecer, é um princípio de não agressão, você não pode violar a propriedade de outras pessoas, não importa qual seja o seu fim, né? Eles acreditam que as coisas, as associações entre os seres humanos para atingir determinados fins devem ser através de um voluntarismo, ou seja, de associações de troca, né, multibenéficas, né, onde todos decidem que o melhor né, trocar ali, etc., né, se associar de forma voluntária, sem agressão, né. E uma outra definição de libertarianismo é essa questão do anarcocapitalismo. Como eu falei, o capitalismo seria... Por que anarcocapitalismo, né? Anarco é uma palavra que vem do sentido de você sair como é que fala? Hierarquias ali, né? Onde você tem um controle, né? Talvez não seja uma boa palavra, por isso que eu prefiro utilizar libertarianismo, né? Acho que o anarco ele fica muito conectado com o anarquismo, né? O anarquismo já seria uma vertente ali que meio que muitas pessoas ali, teóricos do anarquismo, eles já falam muito sobre negar praticamente quase que todo tipo de hierarquia, sendo que é uma coisa que não é muito real, assim, né? Muito realista e tal. Então, é uma palavra meio ruim, mas funciona. Eu também aceito. Acho que é válido falar anarcocapitalismo, principalmente pela parte do hífen ali, depois do hífen, né, que é o capitalismo, que é, como eu falei, o único sistema que leva em consideração que não tem conflitos na forma pura, né, claro. Aí
por exemplo, se a gente considerar, sei lá, um país como o Brasil ou os Estados Unidos, que seja, não dá para dizer que o capitalismo é o que realmente acontece de forma plena, né? Porque a gente tem governos muito fortes, né? Tem uma corporativismo muito forte ali, né? Onde, através das leis estatais, se é criado bolhas ali onde muitas corporações estão protegidas das regras, né? Das regras naturais do capitalismo. Então, a ideia é que o capitalismo pleno mesmo, né? Ele não seja um sistema que em sua idealização ele não gera conflitos acerca da regra da propriedade privada, beleza? Então, voltando aqui nos outros pontos, deixa eu comer mais um pouco do meu açaí, eu vou pausar aqui. Bom, enquanto eu comia aqui, eu tentei dar uma especulada aqui no chat, para ver se ele conseguia trazer alguns pontos mais relevantes. Eu perguntei aqui pra ele, ó. Pedi pra ele... Ó, faça uma lista dos capítulos ou a sequência dos assuntos. Aí ele falou que não podia fazer, né? Porque traz detalhes do livro e tal. Aí eu tentei de outra forma. Ele trouxe parecido com a primeira resposta. Aí eu entrei em alguns tópicos aqui pra ver se ele fala alguma coisa a mais. Quer ver? Ele falou aqui sobre a... Ah, tá. Pedi para ele aprofundar o item 2, que seria a centralização do poder e declínio, né? Perguntei como ele vê a dinâmica dos ciclos históricos, né? Porque ele colocou aqui que os ciclos históricos eram uma das teses mais relevantes defendidas no livro, né? E aí eu pedi para ele aprofundar os ciclos históricos. Aí ele falou aqui, intervenção estatal e ciclos econômicos, né? Que o Hope pode argumentar que a intervenção estatal na economia desempenha um papel significativo na criação de ciclos econômicos e tal. Mas eu acho que o mais legal que ele traz nesse livro, os ciclos econômicos, assim, é uma coisa mais clichê, né? Assim, tem vários outros livros. Se a gente pegar os livros do próprio professor dele, né? Que foi o Rothbard, né? Murray Rothbard, que é um puta... economista influente aí na escola austríaca e tal. Todos eles são economistas da escola austríaca. E só que o Hans Hermann Hoppe ele traz nesse livro aí principalmente a parte histórica e cultural, que é muito interessante. Então eu pedi para ele aprofundar o item 2, que era justamente centralização do poder e declínio, né? Aí ele fala aqui sobre a corrupção e ineficiência, depois redução da liberdade individual, concentração de decisões e falta de diversidade, riscos de totalitarismo, erosão dos direitos individuais e alternativas descentralizadas. Então aqui, por exemplo, em corrupção e ineficiência ele fala, Hoppe pode argumentar que a centralização do poder tende a resultar em corrupção e ineficiência. Quando a concentração excessiva de autoridade, as elites políticas podem ter menos responsabilidades e prestação de contas, levando a práticas corruptas e ao mau uso dos recursos públicos. Então, isso aqui ele fala bem assim, tipo, no livro, ele traz todo um histórico, né, desde a pré-história lá. Até deixa eu pegar o livro aqui para ir consultando algumas coisas. Então ele traz desde da pré-história e tal, e vai mostrando muitos detalhes assim sobre as estruturas sociais, né? Por exemplo, como que era os incentivos dentro de um sistema de monarquia, por exemplo, né? Que você tem, no caso de um monarca, né? De dinastias, né? Você tem famílias que se tornam dinastias ao longo de muito tempo e tudo mais. Isso vai se tornando, às vezes, como se fosse um tipo de aristocracia, né? Mas não no sentido da aristocracia de governo
por várias pessoas, mas sim no sentido de aristocracia como governo dos melhores, né? Mesmo que seja um monarca, né? Um mono, uma pessoa só, né? E isso é interessante porque várias dinastias elas foram se tornando como se fosse uma aristocracia no sentido de que as dinastias eram pessoas ali, eram famílias que tinham muito acesso à informação, né, que tinham muito poder, muito dinheiro, etc. E acabavam se tornando pessoas acima da média, né? Pessoas que estudavam mais, pessoas que eram letradas, né? Pessoas que... Apertei ESC aqui, mas não aconteceu nada, não. Deixa eu tirar esse livro aqui do teclado, senão pode dar um ruim. Então, pessoas mais sofisticadas, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual. E em alguns casos, né, quando você não tinha déspotas ali, né, não tinham pessoas malignas, entre aspas, né, com interesses que... com princípios ruins, né, com valores ruins, às vezes algumas monarquias funcionaram muito melhor, né, foram muito mais pacíficas e muito mais produtivas, assim, um florescimento cultural, etc., do que muitas democracias, né? Justamente porque você tem uma situação onde, se você tem um líder ali, né, um monarca que tem o interesse de buscar a paz, de buscar a prosperidade, e ele tem uma visão quase como uma propriedade dele, né? O reino sendo a propriedade dele, tipo o seu próprio povo, ele tem sendo um bom líder, né? Muitas vezes os incentivos que são gerados ali são melhores até do que em uma república, né? Uma democracia, etc. É uma linha tênue falar sobre isso, assim, eu quando eu vou falar sobre esse tipo de comparação, eu peço que quem está ouvindo entenda que, de modo geral, é muito melhor você ter sistemas de governo onde você descentraliza o poder. É que o caso de uma democracia você acaba tendo um poder mais descentralizado, né? Mas tudo, no final das contas, é em função do tipo de pessoa que está à frente da liderança, né? Se você tem um sistema onde o poder está descentralizado, mas ele está descentralizado na mão de um bando de picareta, que é o caso atual, por exemplo, você tem os piores incentivos possíveis. Ele vira uma briga para ver quem que suga mais, né? É um bando de parasita tentando tirar o lugar do outro ali para sugar, né? Então, não necessariamente um governo com poder mais centralizado vai ser pior historicamente ali em um determinado período, né? E então, assim, o Hoppe ele traz várias reflexões nesse sentido também, de alguns incentivos que às vezes são melhores até nesses ambientes mais monocráticos, né? E aí ele vai mostrando que ao longo do tempo foi ocorrendo uma centralização de poder no sentido de países, de nações, né? De grandes nações, grandes impérios, né? Se a gente voltar muito mais no tempo, onde as próprias cidades eram menores, né? Você tinha mais pessoas no campo, né? Você tinha mais reinos separados, diversos e etc. Você tinha uma anarquia ali entre eles ali, que era algumas disputas locais, etc. Mas não passava disso, né? Ficavam em disputas locais que às vezes eram até arbitradas localmente por sistemas jurídicos privados, né? E conforme você foi vendo o crescimento dos impérios, de grandes nações, etc., de grandes exércitos, esse poder foi passando a ficar cada vez mais centralizado, a coisa foi desandando, né? Obviamente a gente foi tendo vários benefícios do ponto de vista de
melhora de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, de crescimento de produtividade, ciência, né, de conhecimento humano, mas esses incentivos, conforme você foi centralizando o poder, você também centralizou o foco, né, de quem quer utilizar o poder para fazer cagada, né, para dominar outras pessoas, né, dos psicopatas. Basicamente, quando você centraliza muito o poder em um lugar só, né, um poder muito absoluto ali, que é o caso do Estado, isso se torna um grande imã de psicopatas, basicamente, de pessoas que querem poder, que querem dominar outras pessoas, que têm prazer nesse tipo de coisa. E não é à toa que a hora que a gente vai ver uma situação, por exemplo, do Congresso, etc., você vai vendo que as pessoas que estão por lá têm alguns interesses bem estranhos, né? Tem atitudes bem estranhas e, né, é um imã ali pra gente ruim, basicamente. Né? Poder corrompe. Lembra lá do anel do Senhor dos Anéis, né? Então o anel do Senhor dos Anéis lá, ele é uma boa representação disso, né? O Tolkien, quando escreveu as histórias do Senhor dos Anéis, conseguiu representar muito bem, ilustrar muito bem isso, né? Que o poder ele corrompe e o poder absoluto ele corrompe absolutamente, né? É muito difícil, é uma pequena maioria das pessoas que não são corrompidas por poder, certo? E aí quando você tem grandes poderes centralizados, né, principalmente no Estado, aí você vai ter um ponto de foco para as pessoas que querem buscar poder absoluto. Elas vão buscar através dessas estruturas. E aí você vai criando uma série de incentivos ruins. E aí vai ocorrendo a corrupção e a ineficiência desse tipo de estruturas, né? É o natural de acontecer historicamente falando. Então esse tipo de raciocínio ele está muito presente nesse livro, né, do Hope, que aí eu vou mostrar a capa para você. Então esse tipo de raciocínio está muito presente aqui nesse livro. É um livro curto, tá vendo? Ele tem basicamente 140 páginas, basicamente. Aproximadamente 140 páginas. É um livro que você lê em um final de semana aí também, tá? E que é um baita livro mesmo. Faz um puta resumo das estruturas históricas e sociais que regem, que escreveram a história da humanidade aí, né? Desde lá da pré-história, ele vai trazendo até os dias de hoje, né? Aqui ele fala um pouco mais outras coisas, né? Risco de totalitarismo também é uma consequência da questão da centralização do poder, erosão dos direitos individuais, que, obviamente, como eu falei, quando você tem uma estrutura de pessoas que querem poder, elas querem poder sobre quem? Sobre os indivíduos. Então você tem uma centralização de poder, totalitarismo que vai acabar em erosão dos direitos individuais, ou seja, pessoas que querem dizer o que vão fazer com a sua propriedade privada e com o seu corpo e, né, para benefício delas, benefício próprio delas. E aqui ele fala de alternativas descentralizadas, que aí é já trazendo as teorias mais libertárias, né, do anarcapitalismo, de poderes descentralizados ali, por exemplo, criptoativos, né, criptomoedas, cidades privadas, sistemas de justiça, sistemas jurídicos privados, isso tudo tá ali no livro. Bom, o vídeo aqui já ficou com 40 minutos, eu acho que eu vou encerrar por aqui, já deu para trazer vários pontos interessantes, umas reflexões interessantes aí. Fica então a sugestão para a sua leitura aí. Pega um final de semana, compra esse livro, põe ele aí na sua cabeceira da cama aí para ler ele. Depois tenho certeza que depois me dê o feedback, né? Tenho certeza que vai abrir sua cabeça para muita coisa aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo.